Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No Evangelho de hoje, de João 15, 18 a 21, Nosso Senhor diz assim: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Aqui, nós temos algumas coisas importantes para entender sobre o que seria o conceito de mundo aqui em São João. Porque é curioso, porque é São João que diz que tanto Deus amou o mundo que deu seu Filho único para salvá-lo. Então, Deus ama o mundo não pode ser algo mal. Mas aqui, nessa passagem, de modo claro, diz que o mundo vos odeia. Então, como entender esse mundo que Deus ama e entrega seu Filho para que se salve, e o mundo que odeia os cristãos? É que existe uma ambiguidade quando se fala do mundo. Por um lado, nós estamos falando do mundo enquanto obra criada por Deus, enquanto o ser humano foi feito para ser alguém bom e viver na graça, enquanto a natureza aponta a grandeza de Deus. Nesse sentido, o mundo é naturalmente bom, e nesse sentido, o mundo é amável. E amar o mundo apaixonadamente é, na verdade, amar a obra da criação, a obra de Deus. Agora, por outro lado, existe também as distrações do mundo. É o mundo entendido como distração. Distração do projeto divino, que é a salvação da nossa alma. Distração da nossa busca por uma vida mais perfeita. E aí acontece de fato uma ambiguidade, para falar a verdade, uma briga entre a nossa busca pelas coisas eternas e a nossa busca pelas coisas terrenas. E é nesse sentido que se fala que o mundo vos odeia. O mundo, em primeiro lugar, aquelas coisas todas que nos tornam apegados às coisas do mundo, às coisas criadas, é quando nós nos apegamos demais às coisas criadas e rejeitamos as coisas eternas, inclusive por causa das coisas criadas. Então, de maneira muito simples, é alguém que, podendo ver mais um videozinho no YouTube ou em qualquer canal de internet, ele podendo ver mais um videozinho ou renunciar àquilo para fazer mais 5 minutos de oração, a pessoa prefere ver um vídeo que não instrui, que não faz nada, a fazer o tempo de oração. Esse é um momento em que nasce uma briga entre o mundo, que te atrai para as coisas divertidas, agradáveis, e o nosso desejo de vida santa. Só que, ao mesmo tempo que tem essas distrações do mundo, há pessoas que dedicam a sua vida exclusivamente para estas distrações, para o lucro, para o poder, para o prazer. E são essas pessoas que começam a odiar aqueles que querem a vida eterna. E esse ódio se dá, sobretudo, primeiro por uma aversão. Muito simples. Existem pessoas que têm uma certa aversão a tudo aquilo que é sagrado. Nós começamos a falar das coisas santas, começamos a falar de Deus, e como que já tivesse uma aversão. Isso é um tipo de ódio. Outras pessoas que têm um ódio real, que acreditam que o tema da vida eterna em si mesmo é algo mal, em si mesmo é algo que compromete os seus projetos. E nisso também existe uma certa aversão, ou um certo ódio que pode ter entre as pessoas. E Nosso Senhor diz, olha, o mundo vos odeia, no sentido de que vos quer longe. Sabei que primeiro odiou a mim, primeiro odiou ao próprio Deus. Nosso Senhor está dizendo, aquelas pessoas que recebem a palavra divina com alegria, são aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus também. Ele diz, porque eu vos escolhi e vos apartei do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Não o mundo terra, porque nós estamos aqui agora, usando tudo que tem de agradável no mundo, mas o mundo enquanto distração, enquanto apego, enquanto falta de desejo de eternidade. E aí poderíamos pensar, olha, mas então significa que nós devemos abandonar as pessoas? Não, de maneira nenhuma. Ao contrário, nós precisamos continuar rezando por elas para que elas não usem mais do mundo para se perder, mas usem as coisas do mundo para ganhar, para conseguir as coisas com Deus. Então, Nosso Senhor diz, olha, o servo não é maior que o seu Senhor. Ou seja, às vezes alguns cristãos ficam preocupados de que a sua palavra não é escutada. Mas olha, a palavra do Cristo não foi escutada pelos fariseus que conviveram com ele. Às vezes, nós ficamos um pouco abatidos quando somos colocados em segundo plano, colocados de lado,
ou maltratados. É verdade, isso é muito desagradável. Mas honestamente, se o servo não é maior que o seu senhor, nós não deveríamos esperar que o mundo nos tratasse de maneira tão agradável. Repito, não me refiro do mundo enquanto as coisas criadas por Deus, mas eu me refiro do mundo enquanto distração, enquanto uma vida vazia, enquanto uma pessoa que busca, que durante a sua vida, mais essas coisinhas miúdas do que a eternidade. É óbvio que alguém que entende que a eternidade vale mais do que as coisas terrenas será perseguido, será ignorado. Mas isso não é um problema, porque o próprio Senhor passou pelas mesmas coisas. E ele dizia assim: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E aqui que está uma coisa importante. Toda vez que alguém, por alguma razão, consegue ouvir a palavra do Senhor e ter vontade de vida eterna, essa pessoa está guardando a palavra do Cristo, não a nossa, a do Cristo. Isso mostra algo de divino que aconteceu naquela pessoa. É sempre importante isso. Quando vez que você encontrar uma pessoa que se converteu e começou a buscar a eternidade e está muito interessado nas causas divinas, é sinal de que algo do eterno tocou aquela pessoa. E cada pessoa que se converte é como que uma presença, uma faísca da eternidade. É sempre bom pensar assim, para que mesmo quando a gente tem uma desavença ou outra, uma dificuldade dentro da igreja, diante de algum irmão que nós não compreendemos muito bem, não esqueçamos, se aquela pessoa guarda a palavra de Cristo, se ela guarda os mandamentos, se ela está na missa sempre, e faz isso com sinceridade, no fundo, dentro daquela pessoa, tem uma marca que vem do alto. Porque todos aqueles que guardam a palavra do Cristo são aqueles que de algum modo conheceram o Pai. Pode não saber explicar muito bem, mas conheceram o Pai e por isso tem a marca do Altíssimo. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.